continuidade ao vídeo anterior, né, referente a Isaías 7,14 com Mateus 1,23, a profecia de Isaías 7,14 exige um cumprimento literal e apenas um cumprimento, pois o uso do artigo pelo profeta impede um segundo cumprimento, não só o artigo, como também o verbo, a conjugação do verbo, como aqui já mencionado, frustrando assim os objetivos dos eruditos de plantão. Porque a profecia pode ter um cumprimento? A resposta óbvia para esta pergunta é que a mensagem de Isaías capítulo 7, versículo 14, era um sinal, não para toda a humanidade, ou para o futuro, como imaginam os cristãos, mas apenas para o rei Acás. Leia o contexto de Isaías capítulo 7, versículo 14. Era um sinal para o rei Acás. O rei Acás já faleceu, está no túmulo. Muitas gerações vieram até os dias de hoje. Continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo: pede para ti, ao Senhor, teu Deus, um sinal. Eis que a jovem concebeu e está gerando um filho. Essa é a leitura do texto em hebraico, o texto original. O sinal é para o rei Acás. O texto hebraico de Isaías diz: chamará o seu nome Emanuel, ou seja, aquela criança, o nome dela seria o quê? Emanuel. Mateus, por conta própria, afirma, e chamarão o seu nome Emanuel. Você vê de novo a mudança do verbo? E chamarão, né? Ou seja, toda a humanidade chamará pelo nome Emanuel. Só que o texto original diz assim: e chamará o seu nome Emanuel. Era um sinal apenas para o rei Acás. Deliberadamente, o embusteiro evangelista adultera a palavra de Hashem na tentativa de servir os seus propósitos, os seus interesses próprios. Isaías diz que a jovem mãe que chamaria o seu filho de Emanuel. Mateus afirma que as pessoas é quem chamaria por este nome. Qual a finalidade? Era a intenção de Mateus e intenção de uma estrutura religiosa convencer o maior número possível de pessoas à sua fé. Para tanto, buscou fazer de seus conversos, em potencial, participante da profecia. Dessa forma, eles se convenceriam que fatos relacionados à vida de Jesus já havia sido o quê? Profetizados nas Escrituras, tá? Dando assim aval à veracidade do Novo Testamento. Isto se chama, esse tipo de atitude, tá? Esse tipo de falsificação se chama mera fraude impiedosa com as fés das pessoas. Como vimos anteriormente na citação do original acima, Isaías usou o termo hebraico amar. Em seu texto, o capítulo 7, 14 de Isaías, ocorre que esta palavra jamais significou virgem, como quer o cristianismo ou os teólogos. Especificamente na conhecida citação de Mateus 1,23. Os teólogos não têm culpa, porque os textos que têm nas mãos deles são textos do grego. Eles estão bem intencionados, como tem teólogos mal intencionados e sabem disso, mas guardam conhecimento apenas para efeito
de pesquisa, de conhecimento do assunto, somente. Mas para expor para o público, para a Irmandade, nem pensar, porque a Bíblia que o público tem em mãos é no grego. Então, seria um racha em todas as religiões, seria uma revolta, né? Ler os textos hebraicos e gregos, tentar fazer o que nós estamos fazendo aqui. Seria um caos, né? Mas eu acredito que não seria um caos, porque se a liderança realmente entrar num consenso, toda a Irmandade irá entender que foi um lapso, foi um erro, foi um equívoco, que não procedeu deles, o que eles tinham em mãos era isso, e assim por diante. Teria como sim contornar a situação. Tá? Como pode-se perceber, o termo almar refere-se não tecnicamente a uma virgem, mas sim a uma jovem mulher em idade de se casar, pois o hebraico tem uma palavra específica para descrever uma virgem, e esta palavra é betlah. Tá? Betlah. Esta é a palavra correta. Por que Isaías usa o termo jovem e não virgem? Por quê? Pelo simples fato de que a mulher que já concebeu não pode, obviamente, ser mais chamada de virgem. Fosse essa a intenção do profeta. Ele não teria usado almar, mas sim betulah. O que significa? Quando uma mulher fica grávida, ela não é mais virgem. No entendimento da Torá, não é mais virgem. Porque essa questão de ficar grávida sem uma relação sexual, isso aí, desculpe, tá? É mitologia. É mitologia dos gregos. Segundo os fundamentos da fé judaica, segundo a Torá, segundo o Talmud, os textos sagrados, os ensinamentos dos sábios, a Torá oral, o Zohar, não dá margem para isso. Só o grego que conta essa história. Então não existe uma gravidez a não ser uma relação sexual, tá? Eu gostaria que você me mostrasse ou verificasse, né, analisasse aí no Antigo Testamento algum acontecimento de uma gravidez que não seja através de uma relação sexual, tá? Pois o mesmo Senhor lhe dará um sinal à jovem que está grávida e dará à luz a um filho para nele o nome de Emanuel. Quem é esse Emanuel? Leia o contexto e você vai ver que esse menino, tá? A palavra Emanuel é um adjetivo, é uma qualidade, que significa Deus conosco. E está se falando de Ezequias. Aquele garoto foi Ezequias, tá? E eu vou mostrar para você como essa profecia Deus conosco se cumpriu em Ezequias e não em Jesus Cristo, tá? Obrigado até aqui e acompanhe conosco e a coisa vai começar a esquentar aí pro lado daqueles que insistem em fazer comparações e insinuações para o lado do judaísmo, dizendo que o judaísmo não crê, é um incrédulo, é um herege, merece muitas coisas terríveis mesmo para cima deles, eles estão descartados da salvação. Daqui para frente o assunto vai esquentar, ok? Muito obrigado, faça suas considerações aí no comentário no nosso YouTube e até o próximo vídeo.